E no episódio de hoje, eu tenho a alegria de conversar com a Karina Bueno. A Karina lançou um livro recentemente e a gente vai conversar sobre o livro, sobre o tema. Tá aqui comigo, inclusive, o livro, acho que vocês conseguem ver na câmera. O título é Psicanálise e Educação, do período de adaptação ao impossível de adaptar, e foi lançado pela editora Benjamin Editorial. Acho que estou falando certo. Se eu não tiver cá, pode corrigir. Então tá aqui o livro. E bem-vinda, Karina, bem-vinda ao Diálogos. Ai, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Mário. Eu estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja uma linda troca para nós e Vai para todos que sim, estão aí nos assistindo e nos ouvindo. exatamente. Eu acho que é um tema fundamental, né? Não é à toa o meu convite para você, da gente pensar essa interlocução, né? Psicanálise, educação, educação infantil, né? Como que você está pensando aí esses temas? Então, assim, a minha primeira pergunta é mais nesse sentido, como surgiu a ideia do livro, qual o contexto, né? Como que você pensou nesse tema? Conta um pouquinho para a gente entender esse contexto, né? Da publicação. Do livro. Tá bom. Bom, esse livro, ele, na verdade, ele é fruto da minha pesquisa de mestrado. Eu fiz um mestrado na Faculdade de Educação com Rinaldo Voltolini. E aí eu defendi em 2019, a pesquisa lá. E lá na banca teve a indicação para publicação, então ficou essa coisa, né, Hum, na cabeça, assim. Mas a pesquisa basicamente, né, veio também, o mestrado, né, é, foi de uma inquietação minha mesmo, né, desse termo adaptação, a partir, né, da gente pensar o processo de entrada das crianças na escola, então eu pensava muito assim, por que chamar de adaptação? E hum, muito durante a minha prática mesmo, enquanto professora, enquanto educadora, né, hum. numa escola, né, numa educação infantil. Ah. Então, a partir dali, da minha vivência, de ouvir também as outras professoras, o que as outras educadoras falavam, né? Ai, vai começar a adaptação, ai meu Deus, adaptação, socorro. E aí, quando eu assumi turma, também começavam umas coisas meio de assim, ai, Jesus te abençoa, que sejam boas Hum, adaptações, que sejam adaptações tranquilas. E aí eu fui percebendo que não é um tema tranquilo, né? Assim, é um tema que já causa muita preocupação. hum, A partir de então, eu estava vendo muito de um recorte da equipe, né, das professoras, mas depois eu fui ver que também isso passa pelos pais, né? Porque aí aqui no consultório eu vou escutando né, o outro lado, que são os pais, e agora também fazendo grupo com professores, escutando professores da rede. Então, aí eu fui mesmo ampliando, né, na pesquisa de mestrado, ampliando e percebendo que o tema adaptação é um tema que pega todo mundo, né? hum, Professores, pais, crianças, psis, né? uhum, Todo mundo que está em torno da infância, de algum jeito, fica às voltas com essa questão da adaptação. E sim, aí eu mergulhei ali nesse tema, uhum, tentando uhum. entender mesmo o que está por trás, né? O que está Ah, por trás desse nome. Por que isso, chamar de adaptação esse processo de entrada? isso. E aí, a partir daí, eu faço a minha pesquisa. E aí agora, né, defendi em 2019, e aí agora em 24, depois de uma pandemia, dois filhos, aí a gente Hum. consegue publicar um livro. Aham, aham, depois. Antes da gente Sim. entrar mesmo nessa fase, né, nessa questão do período de adaptação e como que você vai contextualizando isso e trazendo até um pouco uma perspectiva Foucaultiana que eu achei incrível, assim, pensar para essa via, teve alguma coisa assim que foi mais desafiador nessa pesquisa desse tema, assim, teve ou até na escrita do livro ou da própria dissertação, teve algo que foi mais desafiador para você, você acha? Tá. Eu lembro que esse tema adaptação, né, ele veio da minha prática, e aí eu acho que o primeiro desafio foi decidir entrar no mestrado, né, e para isso eu precisei sair da escola. Então eu tive que fazer uma escolha Hum. muito difícil, Ah, né, porque eu não ia conseguir conciliar o consultório, a escola e o mestrado. Então, uhum.
acho que esse primeiro grande desafio que foi do lugar da onde nasce a inquietação, eu Hum, preciso de algum jeito me afastar dele para poder escrever, né, olha, a aham, pesquisa. Então, eu acho que aham. isso foi uma primeira dor aí, um primeiro desafio, mas que também é interessante, né, porque aí eu fico um pouco, eu recolho tudo, né, as experiências ali, e fico mergulhada mais na teoria, tentando elaborar, entender, escrever, enfim, teorizar tudo que eu tinha vivido ali na escola. Uhum. E aí, ali no grupo, né, na Faculdade de Educação, lá no LEPS, né, no laboratório que eu faço parte, então aí a gente abriu o grupo de professores, então a gente vai escutando também de outras formas, né, então eu consegui estar na escola de outras formas, não mais dentro, né, no chão da escola, como eu falo, que eu amo estar, mas escutando professores, fazendo supervisão, outros jeitos de estar na Uhum. escola, mas acho que essa foi a primeira dor, assim, e acho que a segunda foi é, tentar entender, assim, né, por onde construir um pouco esse caminho da pesquisa, assim, né? Porque é uma Hum, inquietação, por que chamar de adaptação? Mas tá, né? Material, assim. E aí eu me lembro que teve, depois a gente fala melhor, né? Esse, esse insight, enfim, né? Essa sugestão da gente de chamar de circunscrever a palavra adaptação enquanto um dispositivo e trabalhar, né, ela durante a pesquisa. uhum. É, mas eu acho que o segundo desafio foi em tentar, ao, ao, ao longo do processo de eu ir mergulhando nessa problematização da palavra, Sim. eu fui percebendo vários discursos, né? Então, um discurso da psicologia, o discurso da própria pedagogia, o discurso da Isso. psicanálise, fomentando algumas práticas adaptacionistas, né? De um lado ou do outro, que aí a gente já fala Aham. melhor disso depois. Perfeito. É, e aí eu falava, chegou uma hora que eu falava, gente, é muita coisa, assim, porque aí era um autor que vai puxando o outro, que vai puxando o outro. Eu lembro um dia, assim, que eu estava já mergulhada na psicanálise, provocando, né, a própria psicanálise. Então, psicanálise, o que você tem a dizer sobre isso também, né? É. E aí era uma pilha, assim, de vários autores. Eu falei, gente, as pessoas vão achar que eu tô louca aqui, misturando Hartmann com Bion, com sei lá quem. Eu preciso fazer uma decisão, né? Então, acho que esse Ah, foi um segundo momento difícil, que foi ali, até junto com o Rinaldo também, tentar pensar, Rinaldo, e aí? Né? Esses autores, eu ponho todos, não ponho? Como é que a gente trabalha isso, né, de um jeito que fique isso. uma pesquisa rigorosa, ética, né, que Uhum. não fique aqui um monte de nomes Isso. falando Que sobre não... adaptação, né, mas que tenha Isso. uma coesão ali, Uhum. entender uma linha Aham. coesa entre esses nomes todos que estavam falando sobre adaptação, né? Nossa, é fantástico, né? Porque assim, a gente vai lendo o livro e vai vendo justamente essa construção que você vai fazendo com os autores da psicanálise, né? Acho que tem uma parte do livro que você foca nisso, né? De Uhum, poder trazer o Hartmann, trazer a Anna Freud, trazer, né, autores que estão pensando também essa articulação com a educação, né? É, Anna Freud, uhum. né? Muito conhecida, né? Por essa articulação também. E já já a gente entra nesse ponto específico. Queria só fazer um retorno para a questão do Foucault, porque eu achei tão interessante você chamar isso, esse período de adaptação, como um dispositivo, né? Assim, Uhum. pensando essa noção Foucaultiana de dispositivo, e isso envolve seu, né? De acordo, aí você fala melhor que eu, mas pensando nessas relações de poder, né? Que também estão no campo da educação, né? Então, dispositivo foi um jeito, até sugerido pelo próprio Rinaldo, assim, né, da gente pensar a entrada das crianças nas escolas, Uhum. porque eu queria problematizar a palavra adaptação, só que eu não queria que ficasse um texto muito só psicanalítico lacaniano. Tá.
para um público muito restrito. Sim. Porque, né, essa é a minha preocupação que eu tenho, assim, né? Ah, Eu tenho um pé na psicologia, mas eu tenho um pé na pedagogia também. Eu fiz uhum. pedagogia também, Ah, né? O mestrado nasceu da minha prática na escola, então eu falei, gente, eu preciso falar com educadores. Sejam esses ah, educadores pais, educadores, pessoas que estão na escola, pessoas que estão com as crianças nos abrigos, enfim, uhum. pessoas que estão às voltas com a infância, né? Eu Isso. quero falar com essas pessoas. E aí o meu medo era da gente trabalhar enquanto um significante, Ah, né? ah. Que Colocar é, adaptação enquanto um significante, que a gente pega uma cadeia significante, vai ampliando isso. hum, Tá, mas aí talvez, né, a professora da rede isso. ou alguém olha aquilo e fala, ai, significante, sei lá o que é isso, Lacan, grafo, tô fora, não quero nada disso. Já, aham, já uma barreira ali, né, que você está falando. Você não queria fechar Isso, essa porta com outras áreas, inclusive educação. exatamente, Uhum. exatamente. Até porque eu estava na faculdade de educação também, né? Então Ah, tem isso. uma coisa de escrever para esse público. E aí, Uhum. então, a gente chegou no Foucault, nessa ideia do dispositivo, né? É, que para mim, assim, fez muito sentido, porque veio de encontro mesmo com o que eu estava querendo, né? Que é, então, a gente pensar adaptação, esse período de adaptação primeiro, né? Então, eu começo o trabalho pensando isso. Então, tá, temos um período de adaptação, a Isso. gente chama esse período de dispositivo, Uhum. entende esse período como um dispositivo, né? Que para o Foucault, ele é uma cadeia, uma rede de elementos, né? Que se compõem, então são vários elementos que se compõem e Uhum. que fazem um jogo, como você estava dizendo, um jogo de forças, né? De poder e resistência, assim, né? Então tem Isso. aquela célebre frase lá do Foucault, onde há poder, há resistência. Isso. Então tem sempre isso, assim. Então é sempre um jogo de poder e resistência. E eu achei isso genial para a gente pensar o período da entrada das crianças nas escolas, né? Porque é um período de conflito. Isso. Por Isso. base é um período de conflito, Exatamente. né? Então, e aí eu estou focando em crianças pequenas, né? Ah, Principalmente 0 a 3, que era o meu público uhum. ali na escola. Mas a gente Ah, pode também ampliar isso para crianças maiores, né? Pensar, uhum. sei lá, recentemente eu estava atendendo uma adolescente que está pensando em mudar de escola. Ai, Ah, Karina, sim. socorro, né? Só de pensar em mudar de escola, o que vai ser da minha Sim. vida? Então, Aham. acho que tem um medo nosso, né, dessa entrada na escola, nessa entrada Hum. nesse universo público. E para criança, né, pequenininha, de 0 a 3, que é aqui o foco do trabalho, a gente muitas vezes é a primeira passagem do universo familiar, né, doméstico familiar, quase singular Ela- ali, né, o núcleo pequenininho, mãe, papai e filhinho, praticamente, em muitas Uhum. famílias, Uhum. para o público, Isso. para o coletivo, Isso. né? Então, é um período de muita tensão, é um período de grandes conflitos, de muitos Aham. medos, de muitas ansiedades. E aí, quando Foucault diz isso, né? A gente pode pensar, então, enquanto um elemento de um jogo de forças que Uhum. estão ali sempre disputando, para mim isso fez todo sentido, né? Porque aí tem a força da escola muito Ah, grande, que já está instituída, né? Um jeito de funcionar e que isso. precisa, E tem as né? Então a regras, né? escola Isso. Aham. e que precisa, né? Senão a Aham. escola Isso. nenhuma funciona. Funciona. Uhum. E aí tem essa criança nova que chega, né? Esse estrangeiro que chega Sim. e que precisa aprender essa língua, precisa aprender o tempo dessa escola, o ritmo dessa escola, né? Como é que Isso. as regras funcionam, enfim, que horas que ele Uhum. vai dormir, que horas que ele vai comer, com quem que ele vai ser acolhido, qual é o Uhum. colo, o educador de referência, enfim. E abrir mão de tudo que ele conhece. Né? É a Uhum. mãe que desaparece, o pai que desaparece, a babá, a avó, enfim, os educadores de referência que ele tinha, por um Uhum. determinado período, ele vai ficar longe dessas pessoas, Isso. né? E isso para gente, psicanalista, também não é qualquer coisa, pensando em Aham. constituição psíquica e tudo mais. Então, Isso. e aí então é isso. Aí tem um segundo ponto que é pensar, tem essa força da escola para trazer essa criança para dentro, Aham. né?
tem esse desejo dessa criança de entrar, dessa família que quer que essa criança entre, mas tem toda uma resistência também de não quero fazer parte disso, quero voltar para minha casa, quero voltar para aquilo que é conhecido, né? Então, é Uhum. muito, assim, a hora que eu fui lendo Foucault, pensando o dispositivo e entendendo essas resistências também, né, como sinais de saúde, sinais de Isso. comunicação, né, de que tem alguém ali falando com a gente, eu falei, Aham. bom, acho que dá pra gente caminhar por aí, sabe? E aí, desse disparador, né? Então, entender esse período de adaptação enquanto um dispositivo, Sim. aí eu sigo buscando os elementos que compõem esse dispositivo. Uhum. E aí eu vou Uhum. caminhando para a história, né? Tentando Isso, entender um isso. pouco historicamente, e aí eu termino com a psicanálise. Tá, tá. É Mas acho que fantástico. foi esse o caminho. Exato, porque eu acho que você traz alguns questionamentos, assim, né? Claro que tem todo, dependendo de onde você está, da cultura, até da escola também, né? Como que vê esses momentos de tensão da criança e como lidar com esses momentos de tensão, né? Acho que tem estratégias diferentes, né? Dependendo também da escola, enfim. E você traz uma luz nesse sentido, né? Assim, de não necessariamente patologizar essa tensão, né? Também é uma outra via que você traz que eu acho muito interessante de questionar e que isso também pode fazer parte desse processo, né? Agora, como lidar, né? Como pensar isso é o desafio, eu acho que você vai tentando trazer aí pontos importantes. É, a gente vai também falar um pouquinho disso daqui a pouco. Tem tanta, gente, tanta coisa interessante que a gente fica querendo mais. Falando um pouco do contexto das creches, né? Porque no final das contas a gente está falando desse, você fala dessa passagem, né, do núcleo familiar para um espaço, vamos dizer assim, mais público, mais de outros personagens que entram em cena ali, né, saindo daquela núcleo familiar. Queria entender um pouco da gente pensar o surgimento das creches no Brasil, como que, eu sei que é super, né, complexo o tema, mas você traz isso um pouco no livro, né? Assim, como que surge, da onde vem essa ideia da creche, acho que tem uma questão assistencialista também. Eu acho interessante pensar, porque são instituições que no Brasil talvez carregam algo disso, né? De um passado também dessa noção do que é receber essas crianças, né? E eu acho que tem, claro, diferentes países, mas no Brasil, assim, né? Como que você vê hoje a questão das creches, né? Desse surgimento das creches também no Brasil? Então, aí, né, pensando nessa história dos elementos, né, que eu vou atrás Aham. de compor esses elementos para esse período de adaptação, né, então, Uhum. a primeira parte que eu falo, bom, estou falando de creches, então vamos entender a história dessa instituição, né, Isso, isso. porque é isso que você disse, né, e aí eu acho que tem todo um pensamento também meu psicanalítico que tem uma história por trás e essa história faz efeitos nesse presente, né, Aham, então coisas que a gente vai carregando lá de trás têm efeitos até hoje, então eu fui tentando entender qual é a história dessa você. instituição, Uhum, né, uhum, e uhum, sim, né, a gente vê que a história das creches no Brasil, não só no Brasil, no mundo, mas uhum, especialmente aqui no Brasil, é, vem marcada, né, por uma questão muito forte assistencialista. aham, É, tem uma coisa de as mulheres que precisam, né, desde da Revolução Industrial, então as mulheres precisavam sair para trabalhar, e aí com quem que eu vou deixar as crianças, uhum, né, e aí uhum. então surgem outras mulheres para cuidar dos Legal. filhos dessas mulheres, né, então aí tem uma coisa também muito do feminino, muito do cuidar e muito assistencial, né, Aham, é, e aí, enfim, né, eu acho que trazendo um paralelo para hoje, é, a palavra creche, hum, ela remete, né, a essa história assistencialista, se a gente for hum. parar para pensar. Tanto que hoje, né, a gente costuma chamar de educação infantil, né? Tá. As creches fazem parte da educação infantil, então é a escola de educação infantil, né, de Uhum, 0 a 6 anos. A tá. creche mesmo, né, a gente escuta menos hoje em dia, porque tem Hum, esse tom pejorativo, talvez, aham, né, um aham. pouco preconceituoso. Tá. É,
de populações mais vulneráveis, por exemplo, né? Uhum. Então, fica uma marca também, né? O meu filho vai para a creche, o meu filho vai para a escola de educação infantil. Ah, tá. Existe uma Uhum. diferença de nomenclatura, né? Que carrega aqui um preconceito por trás. Uhum. Então, quando a gente hoje, né, vê, escuta mulheres, e eu me coloco, né, que eu estou vivendo isso na pele, com uma Sim. criança de 3 anos e uma de 6 meses, Nossa. é muito isso, assim. Eu preciso trabalhar. E Ah, aí, com quem que eu vou deixar meus filhos? Então, isso. essa pergunta que faz surgir as creches é a mesma pergunta que a gente se faz, né, mães, até hoje, Aham. né? Exato, Não muda. exato, Eu preciso exato. trabalhar com quem que eu vou deixar as Com- crianças, Uhum, uhum. né? Já tem esse contexto. E, e aí, enfim, tem gente que opta por babás, né? Por Aham. cuidadoras, por famílias, e tem muita gente que prefere já deixar na escola. E aí é uma questão né, qual escola, como Sim. que é, porque é isso que você estava dizendo. Aí, dependendo da escola, como eles compreendem o período de adaptação, como eles Uhum, compreendem, né, a função, um aluno, enfim, uhum. concepção de, de educação, de criança, de tudo, Aham. o jeito de entrar, né, o jeito que a criança entra na escola é diferente. Ah, Né? sim, Então, tem sim. escolas que, por exemplo, os pais podem entrar e ficar o tempo que a criança precisar. Tem Uhum. escolas que a criança é deixada na porta, né? Isso, E te isso. vejo depois. Tem escolas que fica gradual, então, hoje você vem 2 horas, amanhã você vem 3, depois você vem 4. Na Uhum. sexta-feira você fica o dia inteiro, né? E aí é Uhum. curioso isso, porque tem uma coisa gradual, mas tem sexta-feira você fica o dia inteiro, Ah, porque pressupõe, né, ah, que o processo de adaptação está ocorrendo, e se ficar tudo bem, então a criança fica 2 horas no primeiro dia, 3 no segundo, 4, 5, sexta-feira ele já fica 6 horas, tá ótimo, e... já está adaptado. Aham. Passa sábado e domingo, Já segunda-feira dá tem. no portão, entendeu? Aham, aham. Já tem um Então são planejamento, e aí a gente, já das expectativas, né, também, que você fala no livro, né, isso. assim, do que se espera dessa criança ali enquanto, né, nesse espaço de educação. Isso, isso, Uhum, isso. Porque uhum. é isso, aí tem a concepção de aluno e a concepção de Isso. criança, né? Então, o que que eu espero dessa criança, né? E Aham. aí tem escolas, e aí é isso, aí eu vou vendo essas práticas de entrada, né? Esses dispositivos, e aí eu vou pensando que então tem correntes diferentes de Hum, concepção, de isso, adaptação, por exemplo, né? isso. Então tem umas correntes que são mais progressistas, Ah, evolutivas tá bom. progressistas que, né, Tem sexta-feira essa. cumpre-se 6 horas e tá tudo bem, Ah, né? E tem aquelas outras que não, ó, é o tempo que a criança precisar, sim. né? Então, se a criança precisar de 2 semanas, o pai e a mãe aqui na escola, eles vão ficar 2 semanas aqui, Uhum, né? uhum. A gente vai Tem essa esticando isso abertura. conforme Ah, isso, tá. né? E tem escolas que não, assim, tem escolas que eu recentemente num grupo de mães, assim, eu estava vendo, acompanhando uma escola que inclusive tem câmera, né? Ah, Então a mãe deixa o bebê, né? O bebê tem 7 meses, deixa o bebê lá na escola, ah, fica, faz a semana, então eles chamam a semana de semana. adaptação, Hum, então é a semana, né? uhum. E aí na segunda-feira ela fica um pouquinho, porque a criança chora, então a mãe Ah, fica um pouquinho a mais, mas a mãe vai embora. E aí a ah, mãe fica grudada na na câmera vendo a câmera. criança. Aí a mãe Hum. escreve assim no grupo: gente, qual é a diferença de eu estar lá e de eu estar aqui? A diferença é que meu filho não sabe que eu tô vendo ele, mas eu não consigo soltar, né? Não Ah, consigo me desprender dis- dele. isso. Então, aí que eu também fiquei pensando, falei, puxa, tem essa criança que precisa desse pai e dessa mãe, mas também tem esse pai e essa mãe que Hum, precisa desse tempo isso. de, né, de ir se afastando e entendendo também
reinventando, né, o próprio lugar para além desse lugar paterno e Uhum, materno, tal. uhum. Nossa, é, Então, tem esse outro lado, né? Assim, e hoje eu acho que a questão das câmeras, né? Não sei, assim, talvez você consiga me dizer melhor, mas algo que está ficando cada vez mais presente, talvez, assim, ter esse olhar, né? E eu lembro do Foucault também, né? Essa coisa de o estar ali também panóptico. controlando, exato, né? De uma forma também de controle, né? Assim, de estar ali acompanhando, né? O que está Uhum. acontecendo, né? Total, total, né? Assim, para o Hum, Foucault, né, a escola é uma prisão, também. né? É tal Isso, qual uma prisão, né? isso, Então, isso. e aí é isso, acho que isso é mais um elemento ali que compõe o dispositivo, né? Então, assim, é Aham, pensar que essa escola, ela tá ali prendendo aquelas crianças. A escola é um isso. lugar para as crianças, feito para elas, né? Mas, Uhum. em última instância, as crianças estão ali, Estão ali, circunscritas aham, àquele espaço, isso, né? Presas isso, àquele espaço. E a ideia é isso. que esses pais se afastem, né? Uhum, E fiquem uhum, só as crianças ali. isso. Então, é isso. Aí as câmeras, né, colabora 100% para essa coisa de ficar, né, vigiando. E aí não Vigiando. só as crianças são vigiadas, né, mas as professoras Isso. também, né, os Uhum. educadores todos também. E aí, Ah, como é você trabalhar sabendo que você está sendo vigiado, né, isso. 24 horas, não é 24 horas, mas sei lá, 10 horas, 12 horas do seu dia, Uhum, né, uhum. pelas mães, pelos pais, além da equipe gestora que está ali de vez em Também, quando olhando, né, o que você está fazendo. isso. É, nossa, é interessante pensar, né? Hoje, como isso vai, cada vez, eu não tenho filhos, mas eu imagino que isso vai aparecendo cada vez mais, né? Essa coisa do saber o que está acontecendo, uma forma de cuidado, mas também de vigiar, né? Isso que você vai Uhum, falando. Eu não uhum, tive como não pensar no Foucault também nesse aspecto, né? Fantástico. total. E eu acho, Karina, que tem uma coisa assim, então, que você fala que é importante de uma passagem da noção de creche, de uma dimensão assistencialista, para essa noção de educação. E com a Uhum, educação, a gente vem com uma série de discursos que você vai trazendo, né, no livro. Assim, o discurso da medicina, o discurso, claro, da educação, da psicopedagogia, da psicologia também, né, vem aí junto com esse aspecto, né, já de passagem para o campo da educação e não mais assistencialista do tipo, vou passar um tempo aqui com essa criança cuidando e não educando, né, vamos dizer assim. E agora não, isso, né? Tem essa mudança, isso. né? E aí os discursos, né? Isso. Acho que, obrigada, Mari. Tem essa coisa também, né, de pensar a creche enquanto um sinônimo É, que já só, é. de cuidar, né? Isso. Então, eu vou ali trocar uma fralda, dar uma Hum. comida, e, né? Então, é uma coisa só do cuidar. Ah, E isso é muito desvalorizado. isso. Enquanto educar, a educação, aí sim é algo super valorizado, né? Aham. Então, tem uma coisa que aí a Rosa Marini fala lindamente, a Rosa, inclusive, fez o prefácio do livro, Ah. e ela tem um livro que acho que é o doutorado dela, o mestrado, doutorado, não sei. É um livro azulzinho que ela fala, é o meu azulzinho que ela fala, que é maravilhoso. Hum. É Cuidar, Educar, e depois eu passo o nome direitinho Tá. para você. A gente coloca na legenda do vídeo? Ah, tá bom. Cuidar, Educar, Prevenir, a função das creches, alguma coisa assim. Depois eu Ah. ponho para você direitinho o nome. E lá ela fala que não dá para a gente pensar educação infantil sem Hum. pensar no cuidar e no educar de forma juntas, né? De forma junta e indissociável. Se você está Hum. cuidando de um bebê, você está educando. Se você está educando, você está cuidando. Então, enquanto Ah. você troca uma fralda, né, você Isso. fala com esse bebê, você conta o que você está fazendo, você faz cosquinha na perninha, você conta até três. Você está, né, inserindo esse bebê na cultura. Então, você está Isso. educando e você está cuidando. Não dá para a Aham. gente fazer isso de forma diferente, separada, indissociada, né? Uhum. Mas Uhum. antigamente pensava-se, então, né, que as creches eram um lugar assistencialista de só cuidado Aham. e a pedagogia cabia, então, à educação, né? E aí a pedagogia sempre se perguntou assim, bom, eu preciso conhecer essa criança para melhor educá-la, Hum. né? A Hum. pedagogia sempre parte desse pressuposto. Quem é essa criança?
como essa criança funciona, porque aí eu preciso encontrar melhores meios de educar. Tá. E aí, com isso, ela vai bebendo de discursos da medicina, de discursos da Hum, psicologia, da psicanálise, né? uhum, Discursos higienistas, enfim. Eles vão isso. coletando, né? Quem é essa criança Uhum, para tentar as melhores formas de prover uma educação para essa criança, né? uhum, É, e aí, enfim, aí que a gente vai vendo também uma perspectiva de uma adaptação aí bem higienista, bem ah, evolutiva no sentido de etapas, né? Então, é uhum, isso, 2 horas no primeiro dia, 3 horas no segundo, ah, e aí a gente espera que na sexta-feira, check, segunda-feira essa criança chega sorrindo, adaptada. brincando, adaptada, né? É. Porque se não for assim, temos algo de Hum, errado acontecendo. hum, E aí esse errado entra, né, a partir do discurso médico higienista, entra como ah, uma questão de transtorno. aham, E e- aí isso é muito perigoso, assim, né? Porque a gente começa a ver o professor, ele deixa de ser um agenciador de saberes para ser um especialista hum, naquilo que ele se propõe a fazer, assim, né? Então, hum, eu sou um professor de matemática, então eu sou especialista em matemática, né? Eu sou isso, professor isso. especialista em não sei o quê. Aham, E aí, o pedagogo, o professor de criança de 0 a 3, eu sou especialista em criança, né? Em cuidar uhum, e educar de uma criança. Tudo ah, bem. Como que eu faço isso, uhum, né? Aí, essa criança que chora, essa criança que não fala direito, e aí vai entrando uma angústia de eu não sei o que fazer com essa criança. isso, E aí, isso. especialistas, né, que não é o professor Aham, de matemática, mas aham, especialistas que sabem de criança e infância, me diz o que tá. fazer, né? Olha, E aí aham, vem médico, me fala o que eu faço com essa isso, criança, psicólogo, me fala o que eu faço com essa criança, né? isso, Pais também nessa mesma posição do professor. sim. Especialistas, me dizem o que eu faço com essa criança que eu não estou Uhum, conseguindo, né, entender. uhum, uhum, Então, a uhum, noção, o perigo, né, que eu acho que é isso que eu fui começando a perceber, o perigo de uma vertente adaptativa mais evolutiva, uhum, progressiva, progressista, né? E peraí, se uma criança, né, não cumpre a expectativa de estar adaptada uhum, em uma semana de adaptação, tá. se ela chega segunda, terça-feira chorando, eu vou entender essa criança como, Uhum, uhum, né? Como assim? Ela tem um isso. problema, ela tem uma falha, ela tem uma questão, ela tem um transtorno. Aham, E esses nomes, essas coisas, aqui eu tô exagerando um pouquinho, porque é claro que não é em uma mas semana que os professores isso. vão se questionar, mas assim, em um mês, sim. Ah, Né? tá. Já vi professores de um mês me chamarem falando, Karina, ó, faz um mês que essa criança está na escola e tem alguma coisa com ela porque ela não adapta, Não adapta. né? Aham. Não adapta. E não E adapta, aí, só uma coisa que você fala também sobre o choro. Achei tão interessante um trecho que você fala do choro, desse lugar do choro e o que fazer, né? Assim, acho que tem uma tensão ali desse choro que não cessa, né? De o que é estar adaptada, é não chorar mais, não resistir mais, né? Àquela rotina, né? exato, exato, né? Porque é isso, assim, se esse choro está acontecendo, a gente precisa escutar esse choro, né? Uhum, Essa criança está uhum, comunicando algo pra gente, aham, né? E aí, é isso. Qual é o ideal de aluno dessa uhum, criança? Qual é o ideal de aluno dessa escola, aham, né? É um aluno isso, quietinho? É um aluno que senta na roda? É um aluno que chora super pouco, né? Que consegue uhum. se despedir dos pais tranquilamente, né? Me Isso, lembro isso. de um pequenininho que era isso. Ele tinha quase 3 anos e ele chorava todos os dias para dar tchau pro pai e para a mãe.
Mas Uhum. assim, ele chorava angustiadíssimo. Os Aham. pais iam embora, viravam as costas, iam embora, dava 2, 3 minutos, ele ficava ótimo e ficava maravilhosamente bem o dia inteiro na escola. Tá. Mas o momento de dar tchau para o papai e Despedida. para a mamãe era muito Uhum. difícil para ele, Uhum. né? Isso Uhum. significa que ele tem alguma questão com a adaptação? Não, significa que ele tá dizendo, olha, gente, ainda é difícil para mim dar tchau para minha mãe e para o meu pai, Sim. Aham. né? Uma coisa Aham. mais nesse lugar, assim. Mas é isso, acho que fica uma. Dependendo da escola, a gente vai tentando entender também, né, nesses discursos todos, qual Uhum. é o papel de aluno, o que que eles esperam É, desse aluno, perfeito. né? Isso. E aí, se a criança não se encaixa Uhum. a esse ideal, aí eles começam a tentar entender, então, especialistas. O que que a gente pode Aham. fazer aqui para ajustar essa criança a esse ideal, Tá. Tá. né? Para caber a esse Fazer caber. ideal, Sim, sim. E fazer aí, caber. isso, fazer caber. E então tem também uma outra passagem que é dessa relação dos pais com o educador, e de repente ela é transferida, achei interessante isso que você coloca, transferida para o médico ou para o especialista, né? Assim, aqui agora não é, essa conversa não é, ela é transferida para um outro, não mais com o educador, né? Assim, mas já é ali com o Uhum. médico, ou com o especialista que está ali em jogo, né? No caso, Sim, né? Tem sim, essa porque é passagem. isso, né, a partir do momento que a gente começa a entender, né, esse choro, esse excesso de choro como, uma questão patológica, Uhum, uhum. foge do nosso alcance, eh, adulto normal Tá, cuidar, né. tá, Então tá. eu preciso de uma medicação, eu preciso de um médico, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de alguém que me faça uma terapêutica. Isso, Né, tá. então sai do âmbito mais doméstico ou mesmo Uhum, da escola de cuidar e educar e vai para um outro tipo de registro, né, um isso, registro da medicalização, por exemplo, que a gente vê hoje em dia, exato, exato. né, Já muda o discurso, né? Assim, completamente. passa a educação já ali para um outra. E aí, me surpreende, né? Assim, conforme eu vou lendo o livro, que você fala dos transtornos e tem no próprio CID e no DSM. Tem o Eu transtorno de fiquei adaptação. Eu não sabia que tinha isso no manual, assim. Aí quando eu li, nossa, peraí, né? Então temos já categorizado esse tipo, né, como um transtorno, né? Essa dificuldade ali, talvez, no processo de adaptação. sim, eu fiquei igual você, É, estarrecida a hora que eu vi, porque, né, eu comecei a pesquisar, eu lembro que eu fui pesquisando nos dicionários, eh, é, dicionário de psicologia, dicionário de pedagogia, de educação, né, período de adaptação, para tentar entender mesmo, aham, que seria isso que eles estão falando, né, sim, que é isso para eles, tá bom. E aí a hora que eu fui percebendo, né, essa coisa mais medicalizante já, né, da gente desse discurso médico já muito dentro das escolas, e hum, aí pensando que dependendo desse não ajuste, então a gente está entendendo que tem uma patologia envolvida, tá, né? Aí eu fui sondar, mas eu falei, não é possível, não vai ter, né? Eu fui ingênua, Mari, eu juro que tá, eu fui, falei assim, ah, só vou ver. A aham, hora que eu vi que tinha, meu queixo caiu, eu falei, não, então eu não é, tô tão louca assim, né, acho que esse é o primeiro sim, ponto, né, acho isso, que tem uma coisa aqui, de fato, muito perigosa, tá, né, da gente pensar, dependendo de como a gente toma essa questão da adaptação, né, isso, porque assim, e aí me volta a minha inquietação, a Rosa na banca falou que eu comecei muito brava com o termo adaptação e que eu terminei a pesquisa fazendo as pazes com o termo. ah, Eu acho que sim, tá, mas é um termo que ainda me causa um alerta, né? uhum, Porque dependendo uhum. de como você toma Isso, esse nome, isso. né? Os elementos que estão envolvidos te levam para um lado ou para o outro, né? Então, ou Tá. te jogam para poder ou para resistência, assim, sabe? Aham, isso. Tem um lugar aqui perigoso, Tá. né? Se você não consegue acolher, se você não consegue entender melhor
e pensar, né, nessa máxima aí que a psicanálise depois conseguiu, a psicanálise não toda, né, a Aham, psicanálise francesa, enfim, que eu vou conseguindo pegar depois, né, isso. é, de uma adaptação não toda, então tá, então a gente consegue entender que tem uma brecha de vida aqui, Uhum. né? Uhum. Agora, se a gente pensa a adaptação enquanto algo a ser ajustado, Não, acomodado, né? E que se isso não acontece, porque idealmente precisa, né? tá. Se isso não acontece, então tem um transtorno, opa, é muito perigoso o caminho que a gente está indo, né? Uhum, Porque é uhum. isso, assim, é pensar hoje em dia as crianças que antes poderiam só ser chamadas de agitadas, Sim. né? Hoje elas não são chamadas de agitadas mais. Os professores falam hiperativas, Diagnóstico, né? Aí entra isso, assim, tem esse lugar do né? diagnóstico nos discursos e não Isso. mais só na medicina, né? A gente já vê isso na própria educação, né? Já Na vai, ó, esse vida. é TDAH, isso aí tem que, já sai ali, né? Isso. Assim, aí ó, você Já sai precisa procurar um laudado. especialista porque tem aqui, a gente já consegue ver esse TDAH aí, né, É, é, aparecendo. é autista, né? Isso, TDAH. Então, não é isso, só uma criança. Antigamente, uma criança tímida. tá, Hoje, é um autista, né? É isso, uma criança agitada? Não. Agora é uma criança hiperativa. E aí, tá. hiperativo, autismo, eu não sei lidar. Eu, professor, Hum, eu, ah, tá. educador, eu, pai, eu, Uhum. mãe, eu não sei lidar. Quem sabe Isso, lidar é o psicólogo, o psicanalista, o isso, médico, né, o isso. remédio para acalmar essa criança, Uhum, uhum, isso, sai da alçada, né, de um isso. cuidado, de uma educação mais, sei Do lá, laço até, né? Eu lembro que a palavra isso, laço, né? Nesse laço, momento obrigada. da infância, né? Assim, do que tá da ordem do Uhum, laço, do que tá dessa relação, que passa para uhum. uma questão mais do especialista de novo, né? Que você vai trazendo. Isso, do especialista, de uma coisa mais abstrata, né? Então fica essa a criança gigante, Aham, né? aham, Que a gente não acessa, e as crianças reais que precisam atingir essa expectativa dessa criança perfeita, uhum, né, uhum. do manual, Isso, né? De né? E aí eu desencaixar acho na que a categoria. adaptação, Uhum. isso, e aí a adaptação entra muito nesse mesmo lugar. Acho que esse é o Ah, perigo, né? Da gente ah, tá. pensar esse ideal adaptativo, do tipo essa criança que chega, que sorri, que brinca com todo mundo, que senta na roda, que é quietinha, que não chora, que fala tchau para papai e mamãe, sabe assim? Que não dá Hum, trabalho. Ah, e isso. essa criança que não dá trabalho é uma criança adaptada na escola. Eu queria, antes da gente ir fechando, mas pensar no que você traz do campo da psicanálise, né? Assim, que aí assim, os autores, você fala um pouco da Ana Freud, né? Um pouco dessa via que ela vai pela educação, né? Até inclusive no tratamento com crianças, né? De uma coisa mais, até de uma crítica também, né? Acho que você tem uma crítica em relação a como a Ana Freud vai entendendo essa parte da adaptação. Queria ver se eu achava aqui o trechinho que você fala, né? Mas, de alguma forma, você vai dizendo que esse termo adaptação não é estranho à psicanálise. Isso me surpreendeu, porque eu li primeiro essa frase como dizendo, é um termo estranho à psicanálise, a adaptação. Aí depois eu, não, peraí, deixa eu ler de novo. Ela disse que não é estranho, Ah, que né? legal! Eu li primeiro, meu ato falho foi que é um termo estranho à psicanálise, adaptação. E aí, não, a frase que você Uhum, coloca lá é que não é um termo estranho à psicanálise, né, adaptação. uhum. E aí eu falei, não, vou Não, pedir para ela falar um pouco disso, porque é isso, né? Assim, como que isso aparece na psicanálise, depois você fala um pouco do Lacan, e a gente, enfim, aí fecha um pouquinho com a questão da Maison Verte, né? Que são experiências diferentes, né? Desse momento de adaptação. Adaptação. tá. Amei seu ato falho, né? Porque aí a gente pode É, pensar estranho no familiar, né? exato, No rico. exato. Eu ri demais, Muito sozinha bom. lendo, olha, gente. É, então, eu também, assim, né? Acho que da mesma forma que eu fui para os manuais lá, para o CID, para o DSM, tentar, né, ver na ingenuidade se tinha transtorno de adaptação neles, e sim, Ah, tem, yeah. né? Aí eu falei, bom, a psicanálise, né? A pedagogia bebe muito da psicanálise, do Ah, discurso psicanalítico, né? ah, Esse desejo de saber quem é essa criança,
que Uhum. eu trabalho, que eu educo, a psicanálise tem coisas a dizer É. sobre, né? A gente tem ali um construto teórico sobre constituição psíquica, né? Então Isso. acho que a psicanálise está sim presente, né, Uhum. nas Uhum. faculdades de pedagogia e tal. Isso. E aí eu comecei falando, bom, tem é, eu sabia da Ana Freud, né, que Uhum. ela é pedagoga também, então que ela trabalhava Sim. atendendo crianças e toda uma linha ali, né, de divergências com Freud e outras nem tanto. Aham. É, e aí tinha uma questão assim, né, de tentar entender o que esses psicanalistas falavam sobre Ah, adaptação, tá. né? Aí Ah, não mais período de adaptação, mas a mas palavra palavra. adaptação. Tá, tá. Né? Então eu saí um pouco do período e fui mergulhar na palavra, no significante, Sim. Aham. Aham. Como isso aparece, né? né? Assim, através desses autores, né? Isso, Seja, aham. isso. E aí, assim, né? Eu não quis, eu, na minha clínica, né? Eu gosto mais, me afino mais com Freud, com Lacan, com a Doutor, eu Tá. circulo mais por esses autores, mas eu falava assim, eu não quero protegê-los também, Ah, sabe? Eu quero ver aham. de fato o que eles falam sobre, né? Tá. O que eles entendem por adaptação. Ah, E aí eu vi que a Ana Freud, aí eu fui percebendo que tinha, né, uma ah, divisão, mais ou menos, uhum, né, dos uhum. psicanalistas. De um lado, mais ou menos, temos a Ana Freud, o Hartmann, é, o Henck, mais ou menos, e o Ah, Winnicott, mais ou hum, menos. Tá, mas muito mais o Hartmann e a Ana Freud. E eles tá. sim, eu me impressionei. A Ana Freud muito alinhada com o Hartmann, numa perspectiva de adaptação é, evolutiva, Bem do ego, né? Tanto que o Hartman foi quem egóica. fundou, né? A psicologia do ego, Isso, acho a que, né? psicologia do ar, isso. Tá. E aí, essa coisa de esse sujeito, né, essa criança, Uhum, uhum. ele vai evoluir, se adaptar e se assemelhar ao adulto, né? Então tem Aham. uma coisa aqui, uma linha já estabelecida, né? Traçada ali, isso. Traçada. Então tem uma perspectiva adaptativa, né, nesse lugar aqui, identificatória com o Aham. outro, nesse lugar, Uhum, né? uhum. A Klein circula um pouco por aí também, mas tem Ah, hora que ela diz que não. Então ela fica meio vai, não vai, assim. ah, Aí tem o Ferenc, aí tem o Lacan, o Ferenc, o Winnicott, a Doutor, que aí eles vão pensar uma adaptação não relacionada, né, a essa identificação com o outro, uhum. mas é mais uma adaptação desse sujeito que está ali tentando se constituir, civilizar, e Tá. que, né, pensando no mal-estar ali do Freud, Hum, isso não vai se esgotar nunca, né? Então, isso. o Ferenczi tem um texto muito legal Ah, que ele traz, né? Não é saindo da perspectiva da adaptação da criança à família, ele hum, inverte e faz o contrário, né? A perspectiva da adaptação da família à criança. Então, hum, o Ferenczi é um que ele faz uma torção nisso também, da gente tá. pensar que não é só a criança que se adapta, mas tem esse outro lado dos O adultos, da entorno. instituição, do Uhum. entorno, que também precisam acolher e adaptar Entendi. algumas coisas desse novo que chega, Isso, né? isso. É, E aí, enfim, aí tem o Lacan e a Doutor, né? Que a Doutor, inclusive, traz. Não, só falar uma coisa antes Tá, de trazer pode falar. a Uhum. Doutor, que aí eu vou pegando esses autores, fazendo, né, tentando entender as diferenças e semelhanças de adaptação para eles, e Uhum. tentando entender, então, que sim, a psicanálise tem muito a colaborar para um lado e para o outro dessa Isso. perspectiva adaptativa que a gente vê hoje, até Uhum. hoje nas escolas, Tá. né? E que isso está no Freud também. Uhum. Porque aí, depois de tudo, de
né, das Pensar. pilhas e pilhas de autores na minha Sim. mesa. Aí eu falei, tá Aham. bom, então vamos voltar ao pai Exato. de todo mundo. Isso. E aí, ali com Freud, você consegue perceber que tem sim, né? Tem um Hum, Freud mais adaptacionista hum. egóico, que é onde o Ah, Hartmann bebe lindamente da isso. fonte, e a Ana Freud e tal. E tem também o Freud ali, né, da pulsão de morte, do mal-estar, Aham, né? Que aham. já é um Freud ali que abre essa brecha do, tá, esse sujeito, ele se ele se adaptar, ele morre, Uhum, né? uhum. Se a Isso. gente pensar nessa adaptação É um, completa, é a morte do isso. sujeito. Isso. Essa Porque aí é um... tensão é a vida inteira, né? Acho que é um pouco do que você vai trazendo, né? Dessa dimensão do Isso, Freud, né? Que a gente vai isso, lendo. É uma tensão que é para a vida inteira e que está numa relação com esse processo civilizatório, inclusive. Acho que é essa palavra que ele usa, isso. né? Exato, exato. E aí eu vou fazendo um link, né? Então, Hum, educar. Educar é humanizar, civilizar, adaptar, né? Então, hum, tem uma cadeia aqui que para o uhum, Freud, né, a gente vai acompanhando nos textos dele, a gente consegue fazer essa associação, assim, né? Então, e são todos, né, atos inesgotáveis desse sujeito, né? Porque uma vez que as tensões acabam, bom, esse isso. sujeito morreu, Exato, né? exato. Acho Então, que essa adaptação não é completa. exato. Tem uma impossibilidade de uma adaptação completa, né? E ter isso em Isso. mente, acho que é tão mais assim, traz esse lado complexo do que é exatamente essa constituição subjetiva, né? E que coincide com esse momento ali, né? Que a gente está chamando, né? Desse dispositivo, né? De um período de adaptação de 0 a 3 anos, mais ou menos, né? Que é um momento Uhum. crucial, de fato, né? Assim, muitas coisas acontecem ali, tanto para a criança quanto para a família, né? Que eu acho que você vai Sim. fazendo essa tensão também dos dois lados, né? De repente tem a criança no meio, a gente tem uma tensão com a escola, mas também tem a família em jogo, né? Sim, completamente, né? E é isso, a gente está falando, né, de processos constitutivos. Então, é pensar que o professor, né, o educador ali dessa criança, que recebe essa criança na escola, ele também está participando da constituição Hum, subjetiva dessa criança, é isso. né? Então, é isso. Se a gente quer um aluno quietinho, então a gente, de algum jeito, está criando marca nessa criança para esse aluno quietinho, Isso, né? A exato. gente está ali, né? Marcas minêmicas ali com Freud, sabe? Aham. Então, tem uma responsabilidade ali muito grande no que os educadores fazem, né? Ah, De 0 a 3. Karina, mais uma coisa que eu acho que a gente tem que comentar, que eu acho que é super legal pensar, né? As experiências da Maison Verte, né? Com o que a gente tem algo similar no Brasil, que eu acho que você traz isso também, né? Da casa, acho que é Casa da Árvore, não sei se estou falando certo, mas o que Aham. são essas experiências, né? Desse lugar também aí de pensar, né? O processo de transição, se é que eu posso chamar assim, né? Por exemplo, Acho com a que sim, Maison acho que Verte. processo de transição, né? Uhum, É exato, assim, né? Eu acho que a Maison Verte, ela é um dispositivo, né? Ela é uma instituição isso. que a Doutor criou Uhum, lá na França. Então, Doutor, uma psicanalista francesa que, né, se pôs a efetivamente escutar as crianças, né? A falar com elas. isso. E tudo bem que tinha a Klein, eu acho que a Klein tem a questão do brinquedo, né? A Klein traz para perto, né? Ah, Inaugura ali a atender crianças através da brincadeira, do brinquedo, né? tá. Essa é a relevância para mim, assim, da Klein, acho Uhum, maravilhoso, uhum. né? E adotou a questão da fala, então adotou, de fato, falava verdadeiramente, né, com as crianças ali, e aí ela atendendo, né, as crianças, os pais, na rádio que ela participava do programa de rádio lá em Ah, Paris, ela foi se dando conta justamente da dificuldade, né, desse processo de transição uhum. da família para a Pro- escola, Isso. né? Então ela resolveu criar um dispositivo, uma instituição para cuidar desse momento. Então, Hum, as Maison Verte são casas, né, em que pais
e aí necessariamente precisam ser pais, mães, né? Um adulto de referência da criança, Aham. que fique junto com a criança na instituição. Ali eles vão circular com outros pais, outras crianças, e Uhum. alguns psis soltos andando por ali, que Sim. de vez em quando intervém numa brincadeira, numa fala, conversa alguma coisa. Não é um atendimento, né? Mas é Tá. assim, é um espaço de convivência com psis ali disponíveis. É interessante porque não é nem uma escola, não tem nem assim uma dimensão, né, da educação nesse sentido, e também não é um consultório Não, médico, não é não, uma clínica, vamos dizer assim, que a não. clínica também é uma palavra, né, que a gente vê muito presente na infância, né? Se você vai para o consultório, para a Uhum. clínica, enfim, não é nenhum nem outro, né? Fica Nenhum nem nesse outro, entre. não. Uhum. Isso, exato, exato. Exatamente, é uma instituição entre, né? E ela, a única coisa que você tinha que fazer era escrever o nome da criança na lousa, nome da Ah, criança. tá. Então, a criança, né, é Karina, escreve ali e pronto. E aí Tá. fica o tempo que você quiser ficar ali. Óbvio que ali tem algumas regras, então não podia passar na linha amarela, tinha algumas coisas ali determinadas que não Uhum. podiam acontecer. Tá. E as crianças podiam brincar, os Tá. adultos conversar com as crianças, conversar com os outros adultos, conviver, né? Um espaço de Uhum. convivência Convivência. ali. E esses psis que ficavam, esses psicanalistas que ficavam ali dando um apoio, né? Um Hum. suporte. Uhum. Conversando, trabalhando angústias, quando, né, interesse dos pais, ou quando Uhum. eles viam alguma coisa da criança, eles iam lá, falavam alguma coisa específica. Tá. E aí o objetivo da doutor era que é, a hora que, olha que legal, né? A Hum. hora que os pais se sentissem seguros, Hum. eles poderiam levar as crianças para as creches. Ah, tá. Olha Então, só, ela era um espaço, é ela adaptação inverte para os também. pais. É, né? Acho que tem, Ah, óbvio, um sim. cuidado com as crianças, que é Sim, de sim, sim. inserir, né, a criança no coletivo. Mas é Isso. um coletivo com esses pais do lado, Tá, né? Esses tá, pais o tempo todo presente. tá. E aí, a hora que esses pais estavam seguros, aí Ah. sim eles podiam ir para a creche, E né? tem E um. aí começava a Uhum. entrada na creche. É legal porque você comenta justamente isso no livro dela pensar assim, dos pais chegarem muito angustiados, pedindo conselhos, né? Assim, acho que a ideia de pensar um espaço desse, né, com a Maison Verte, assim, de circulação, de transição, né, também, mas de perceber essa angústia dos pais, né? E agora faz sentido quando você diz que eles iam meio que definir esse tempo também, né, para poder ir colocar, matricular na creche, ou enfim, mudar o espaço, né? Fazer Isso, essa é. A hora que eles transição. estavam bem, ela Aham, dizia isso, a hora que os pais estivessem seguros, aí sim tá, matriculava na creche, né? tá. E aí o processo de adaptação da criança na creche era mais Uhum, tranquilo, segundo ela, né? uhum, Porque é isso, uhum. ela fala que ela atendia os inadaptados, Ah, né? sim, Que sim. vinham para doutor, né? As crianças inadaptadas. E aí ela ia entendendo, falando, mas tantos inadaptados assim? O Aham, que está aham. acontecendo, né? Então vamos Isso, cuidar dessa adaptação, desse processo, né? De isso. adaptação. Então ela criou essa Maison Verte. Tá, E aí, enfim, aí a Casa da Árvore e a Casa de Catavento isso. é, são experiências, né, inspiradas na Maison Verte, são experiências brasileiras inspiradas na Maison Verte. É, também espaços de acolhida, espaços de transição, né? Uhum. Enfim, aí é isso, né? A doutor dizia também que a Maison Verte ela é única, Ah, né? Então ela também não assim como o Buñuel, né? mas. Da Manoni, né? A Manoni dizia que ela queria que fosse uma instituição única, né? E explodida no sentido de Ah, é, como é que é? Não de não ser inteira, justamente, assim, né? tá. De não ser Não toda, toda. Aham, não toda, exato, exato. tá. De que possibilite esse ir e vir, essas coisas assim, né? Sim. Então, são instituições
inspiradoras, né? Mas que não se objetivavam ser, tipo, abrir franquias, sabe Isso, assim? não é, exato. Aham. Tem as suas Então, particularidades, tem o contexto também, isso. né? Eu acho que uma na França, talvez no Brasil não é outra dinâmica, né? Pensar isso também. Exatamente, Uhum, exatamente. Então, aqui uhum. no Brasil, são instituições que cuidam, sim, que têm essa Tá. preocupação, né, de acolher as crianças, mas já não tem essa preocupação, por exemplo, com a entrada na escola, propriamente Ah, dita, de fazer essa transição, uhum, né? Então, já uhum. são espaços mesmo de convivência, né? Tá, Espaços de convivência das crianças com tá. alguns adultos, com alguns profissionais, mas não a questão primordial, né? Que é da Uhum. entrada da criança na escola. Isso não, essas instituições, elas não se ocuparam, Sim, sim, o o foco foco não não foi sei. isso. Mas são Entendi. instituições inspiradas, né? É o que a Ah. gente tem aqui no Brasil de inspirações da doutora. E sempre antes de fechar, né, o diálogo, eu gosto de perguntar, tem alguma coisa que você gostaria de falar que de repente eu não trouxe, ou eu não perguntei, ou eu não falei? É um espaço teu, é um espaço, né, enfim, de troca, mas se quiser dizer alguma coisa ainda, é bem-vindo. É isso que eu quero dizer. Que ficou de todo esse percurso Uhum. é, é de fato da gente pensar, né, que escolher um termo, né, principalmente na educação infantil, escolher um nome, um termo para determinadas coisas, não é sem consequências, né? Tem efeitos. Isso. E a gente está falando de um processo, né, de um período muito importante de constituição, da entrada das crianças nas escolas, da entrada na criança da civilização, né? Tem uma formação de um sujeitinho ali que a gente Uhum. precisa cuidar e Uhum. educar de forma junta, sincrônica, não dá para a gente fazer isso separado, Isso. né? E também acho que tentar recuperar um pouco o nosso lugar de educador aqui, eu estou falando educador do Tá. termo mais amplo, né? Uhum. É, no laço, como você tinha dito, assim, né? E nem tudo precisa ser transtorno e Uhum. medicalização e remédio e médico, né? Eu acho que Uhum. tem um saber que é nosso, tem um saber que a criança sabe, tem uma coisa de, né? Óbvio que dá medo, mas de se põe a ouvir a criança, que ela também Também. ajuda a gente muito, né? Assim, Isso, isso. Você é, fala de poder ter uma abertura para essa isso, possibilidade de um saber que está ali no laço, não exatamente. apenas para o campo do especialista, o que tem o seu valor. Acho que você não está falando aqui, né, Karina, de que não, a crítica ao especialista não é, Não, de não, forma né? alguma. Mas Não. de lembrar de uma abertura para esse saber que está no laço, né, de alguma forma. Isso, Ah, exatamente. Porque o que a gente escuta hoje, assim, né, são professores completamente desamparados, assim, né? Então, ah, o que eu mais escuto, assim, é Karina, eu não sei mais o que fazer. Karina, eu não sei mais o que uhum, fazer. Isso vem dos pais, isso vem dos professores, isso vem de coordenadores, né? Então, tá aham, todo mundo num lugar de eu não sei mais, eu não sei mais, eu não sei mais, tá. né? E aí, assim, calma, alguma coisa a gente sabe, Ah, né? E isso. vamos encontrar essas brechas, assim, porque tem muita Uhum. vida nisso Aham. tudo, Tá. né? A gente precisa, às vezes, só de uma ajudinha, de repente, de contar mesmo com os outros no laço para se Isso. pôr a ouvir. Mas Isso. é isso, assim, né? Eu acho que é sempre impossível, E tem essa no dimensão fim do das contas. impossível. Exato, exato. No fim das contas, é isso. Karina, eu queria te agradecer muito e de Ah, novo por ter ah, topado. Eu acho esse tema fantástico, eu acho um tema atual e que ele não se esgota aqui. A gente, obviamente, não conseguiu abordar tudo que está no livro. Mas isso também não é, isso também tem, né, a importância de vocês lerem o livro, né? Eu acho que a gente traz pontos importantes no diálogo, né? Da minha leitura também, que eu fui fazendo do livro, mas isso não se esgota aqui no diálogo. Então, leiam o livro da Karina, que tá maravilhoso. E de novo, né? Assim, é esse tema atual e trazer questionamentos, né? Assim, trazer aberturas, possibilidades, né? No momento em que parece que esse saber do laço, ele já não tem mais tanto espaço, né? Assim, então tá difícil, né? Ter esse pensar por essa perspectiva. Então, de novo, obrigada. E o nosso diálogo não se obrigada. esgota aqui. A gente continua conversando sobre de outras formas, nas redes sociais, enfim.
Então, obrigada mesmo. Muito obrigada, foi um prazer. Espero também que vocês tenham gostado. Qualquer coisa também, estou super à disposição. A gente segue conversando por aí, dialogando. Tá ótimo. Obrigada. Beijo.